Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e quer dizer que a dondoca de 1 milhão de votos está dizendo que o povo na internet está fofocando e que a briguinha dela com o Eduardo Bolsonaro foi briguinha de irmãos. Mas será que é isso mesmo? Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, a Joyce Hasselman fez um vídeo aí enorme, né, dizendo que essa história de reportagens que estão colocando na internet sobre ela, falando mal do Bolsonaro, são fofocas e que cada um deve cuidar da sua vida, que a briga que ela teve com o Dudu Bolsonaro foi briga de irmãos e que já está resolvido. Não, Joyce, a gente sabe que a briga de vocês não foi briga de irmãos, assim como a gente sabe que você e o Frota não se suportam, assim como também a gente sabe que você e o Major Olímpio não se suportam, porque você acha que você é mais do que você realmente é. Você teve a audácia de dizer, por exemplo, lá no grupo do PSL, que você se elegeu sem nome famoso, né, sem o nome do Bolsonaro na época. Só que você esqueceu de dizer que você se elegeu por causa do Bolsonaro, mesmo sem ter, por exemplo, nome famoso, porque mesmo São Paulo tendo João Dória concorrendo ao governo do estado, se você fosse candidata a governadora, você não ganharia, e isso eu posso afirmar com 100% de certeza. Você é muito medíocre e acha que você é a última Coca-Cola do deserto. É por isso que o próprio Reinaldo Azevedo diz que você se diz jornalista, porque o trabalho que você faz não é um trabalho jornalístico, né? Você seria uma propagadora de teorias de conspirações abertamente. Inclusive a gente suspeita que você mesma que tenha vazado as conversas lá do grupo do WhatsApp e agora fica se vitimando. Saiu na internet recentemente isso aí, ó. Nessa reportagem aí, no qual ela ironiza aí o fofinho do Bolsonaro querendo ser candidato a presidente do Brasil, e aí ela era contra, ela julgava e dizia que não seria possível, né, que ele estava tendo um sonho, digamos assim, né, traduzindo de forma literal, né, que seria um sonho maluco da cabeça dele, que ele jamais seria presidente do Brasil, que ele quietasse o facho dele, e na verdade o que aconteceu foi justamente o oposto, né, que ele se lançou candidato, foi eleito, e por incrível que pareça, com o apoio da Joyce Hasselman. E se vocês acham, como ela está dizendo, que essa reportagem é mentira, veja esse vídeo aí, por exemplo, no site da Veja, o que ela falou, por exemplo, daquela situação do Jair Bolsonaro com a Maria do Rosário. Olá! O deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, ultrapassou ontem todos os limites da civilidade. Ele fez o inaceitável e protagonizou uma cena grotesca durante um discurso na Câmara dos Deputados. A cena que veremos a seguir passa longe do debate político, que é o que se deve fazer naquela casa. Ele usou a tribuna para atacar a colega Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ex-ministra dos Direitos Humanos. Aos gritos, Bolsonaro disse que não a estupraria porque ela, Maria do Rosário, não merece. Veja o trecho. Fica aí, Maria do Rosário, fica! Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Maria do Rosário, por que não falou sobre sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel do PP? Nunca ninguém falou nada sobre isso aqui. Tão preocupados com direitos humanos? Vai catar coquinho! Mentirosa, deslavada e covarde! Então vamos lá. O que o parlamentar quis dizer com essa declaração? Que há mulheres merecedoras de serem estupradas, talvez? Que ele seria capaz de tal atrocidade se julgasse que ela ou qualquer outra pessoa merecesse? Que existe um critério que pode determinar se alguém deve ou não ser violentado? Que o crime poderia ser cometido se a vítima em potencial tivesse esse ou aquele comportamento? E aí tem o argumento do próprio parlamentar, que em sua defesa disse que esbravejou porque Maria do Rosário, fora do plenário, o chamou de estuprador. Se isso aconteceu, Bolsonaro deveria ter buscado formas para obrigar a parlamentar a se retratar. Não há justificativa plausível para um homem que representa milhares de pessoas dizer a qualquer pessoa, com ou sem mandato, que ela pode ser estuprada se assim merecer. Aqui não está em discussão qualquer questão política. Atenção, o deputado Bolsonaro foi democraticamente eleito, logo tem o direito e o dever de defender as bandeiras que acredita
dita na Câmara, de criticar a Comissão da Verdade como fez, se assim entender, e até de duvidar das investigações às violações dos direitos humanos cometidas pela ditadura militar. Ele pode dizer o que quiser no campo político, mesmo que seja uma grande besteira, ou ainda que esteja coberto de razão. É para isso que ele e os colegas estão lá no parlamento, para debater, defender posições, fiscalizar o governo, criar leis e não para fazer apologia a qualquer tipo de crime usando o personagem do machão do Congresso. Pois é, como vocês viram aí, ela sentou-lhe o sarrafo no Bolsonaro, mas não para por aí. A Joyce Hasselmann, ela é brigada com o Major Olímpio, a gente já sabe disso, e com o Frota. E se você acha que é mentira, ó o vídeo aí do Frota em maio falando sobre a Joyce Hasselmann carinhosamente aí. Veja aí, ó. Com o post que eu vi, né? Eu sou agora a candidata a governadora de São Paulo, e aí perguntei, isso é verdade? Porque custa acreditar, parece piada isso. Pior ainda, foram postagens da própria afiliada, dando como certo, desrespeitando a executiva estadual. Vou deixar claro aqui para vocês, primeiro, eu não gosto da Joyce Hasselmann, não confio nela, acho ela falsa, para mim ela não faz e não faria parte do PSL, tá? Ela anda como uma ratazana pelos bastidores, e eu sei, porque eu falo todo dia com os bastidores, e aí fui surpreendido por isso, e logo emiti a minha opinião, que se ela, ainda que fosse convidada oficialmente pelo PSL, ela não seria minha candidata. Eu prefiro não ter candidato, não votar em ninguém. Ela foi convidada não oficialmente. Quem convidou ela foi um tal de Rodrigo Adolfato, que é um pré-candidato, Rodrigo Adolfato, que é amigo dela e que não tinha autorização nenhuma, nem da nacional e nem da estadual, para fazer esse convite. Nós não vamos aceitar nenhum cavalo de Troia que queira destruir a união formada pelo partido. Mas vale lembrar a vocês que há 2 dias atrás a Joyce estava quebrando o Jair Bolsonaro ao meio, né? Pelo Jair ter feito um comentário gentil ao staff, por exemplo. Ela estava quebrando ele ao meio. E é muito estranho que 2 dias depois o PSL vire para ela, né, um sonho dourado. Minha opinião não vai mudar referente a ela, referente ao caráter dela e referente ao que ela representa dentro do PSL. Para mim ela não representa porra nenhuma. Então eu estou deixando isso claro aqui, porque agora de manhã eu falei com o Jair Bolsonaro, falei com o Major Olímpio, falei com o Julian Lemos e passei para eles a minha opinião em relação a isso. Porque com ela, com Carla Zambelli, eu não me identifico, não falo e não quero assunto. Não é uma pessoa que eu confio, ela tem batido no Jair Bolsonaro, direta e indiretamente. Não concordo, ponto final. Ela anda como uma ratazana pelos bastidores, e eu sei, porque eu falo todo dia com os bastidores. Vocês viram aí o carinho do Frota com ela, né? Porque ela chama ele de ator pornô, por exemplo, né? De gente do mercado pornô, por exemplo. Ela não fala o nome dele, mas claramente ela tá se referindo a ele, né? Sobre a questão de ele ser ator pornô. Mas, na verdade, a gente sabe que eles não se suportam. O próprio Frota, por exemplo, publicou no Twitter dele, quando foi perguntado sobre a briga do PSL, ele disse que não faz parte de grupo de WhatsApp porque ele não faz parte do grupo do Carrossel. Pra quem não sabe, o Carrossel é aquela novelinha, digamos assim, que passava há um tempo atrás na SBT, que agora teve um remake, né, um remake brasileiro mais famoso, que eu acho que até tá no ar de novo atualmente. Se não tiver, deve ter na internet, vocês podem ver no YouTube aí, o Carrossel, até no próprio site do SBT, onde existiam várias crianças ali que rodava e virava, aparecia uma polêmica, as crianças brigavam entre si, mas no final sempre se resolviam. Então foi isso que o Alexandre Frota tentou dizer. A Joyce Hasselmann não é uma pessoa confiável, a gente já entendeu. Ela provavelmente vazou sim pra mídia aqueles prints do WhatsApp, todo mundo suspeita disso. A fonte que recebeu aquilo não falou
falou ainda, mas a gente acredita que seja sim ela que tenha feito isso. Ela chegou no programa Pânico, por exemplo, dizendo que o cara que ameaçou ela de morte e a filha um tempo atrás foi um dos envolvidos no massacre de Realengo, sendo que a gente sabe que o massacre de Realengo só teve aquele cara lá, né, se não me engano é o Wellington, o nome dele, não lembro o nome dele, mas só teve aquele rapaz lá envolvido, né? Teve aquela ameaça que ela recebeu agora, por exemplo, né, com a cabeça de porco, a peruca loira e a carta do filme Guarda-Costas. Então não faz muito sentido, né? A gente sabe que essa galera, na verdade, tem apenas um projeto de poder. E diferente do que os outros pensam, que a gente quer que o Brasil dê errado, a gente não quer que o Brasil dê errado. A gente está cobrando justamente porque o Brasil deu errado até aqui, segundo vocês mesmos, por conta do que estava acontecendo na corrupção. Então a gente não aceita mais que o país continue do mesmo jeito. Já que colocou alguém que defendeu um discurso de moralidade, fim da corrupção, que esse discurso seja defendido e propagado, tá certo? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!